para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Quero deixar com você aqui uma história bíblica que está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15, a história de um homem chamado Naamã. Acho que todos já ouviram, né, a história deste homem, né? E o que a gente vê aqui nessa história, queridos, é que a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade do Senhor, ela desconhece limites, não é verdade? Naamã não era das fileiras de Israel, né? Não era um judeu, entretanto ele foi contemplado, sabe, profundamente contemplado pelo poder do Senhor na sua vida. Sabe, queridos, eu vejo aqui que fazer alguns destaques aqui a respeito dessa experiência de Naamã, né? Embora sendo um general muito respeitado, corajoso, mas ele era leproso, sabe? Ele tinha um problema, sabe? Ele tinha uma doença, uma enfermidade. Naamã era um herói de guerra, né? Muito famoso, porém as suas conquistas não eram suficientes para lhe garantir uma vida saudável, para torná-lo limpo, sabe? Nada disso fazia diferença na vida deste homem no que diz respeito à sua saúde. Entretanto, queridos, a lepra mais terrível e que tem acometido a humanidade chama-se pecado. Sabe, ela é infinitamente pior, né, do que a lepra de Naamã, né? Ela destrói muito mais, vamos dizer assim. Mas graças a Deus, assim como Naamã foi contemplado pelo Senhor no seu físico, curado, né, no seu corpo, nós também podemos ser alcançados pelo Senhor e ser curado em nosso espírito, em nossa alma, né? Em 1 João capítulo 1, verso 7, diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, a lepra de Naamã, ela o afastava das pessoas, né, dos homens, né? Mas a lepra do pecado é o contrário, afasta o homem de Deus, separa o homem de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ainda diz mais: os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Que terrível, sabe? Que terrível quando o homem é separado de Deus por causa do pecado, por causa da iniquidade. Quando o homem perde de desfrutar, sabe, de ter uma vida saudável, uma vida abençoada, sabe, simplesmente por causa do pecado. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, queridos, na vida, nessa história, né, de Naamã, é o testemunho. Mas não o testemunho de Naamã, sabe, o testemunho de uma criança, de uma jovenzinha que morava na sua casa. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos conta, né, a história de uma garotinha que conhecia Deus e que estava lá na casa de Naamã. O verso 2, assim: saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3, assim: disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Realmente, queridos, o testemunho daqueles que conhecem a Deus é sobremaneira poderoso. Testemunho dessa garotinha, Deus mudou a história deste grande homem, sabe, mudou a história deste homem, sabe, impressionante, sabe, de um homem, de um herói, e ela tem ainda o poder de transformar a vida deste homem. O testemunho, queridos, ele é muito importante na vida das pessoas. É por isso que Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né, quando ele fala do Espírito Santo,
E Jesus diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus sabia, sabe, a força do testemunho. Jesus investiu muito nisso. Diz: olha, o Espírito Santo vai potencializar, vai capacitar você a dar um testemunho eficaz. Sabe, queridos, nós temos também o testemunho daquele homem gadareno, né, que era endemoniado, né, e Jesus o liberta. E quando Jesus liberta aquele homem, a iniciativa dele é seguir a Jesus. Jesus disse: não, você vai voltar para sua casa e você vai dar testemunho aos seus parentes, aos seus amigos, o que o Mestre fez com você, o que Jesus fizera na sua vida. Vale a pena, querido, testemunhar do poder de Deus. Vale a pena ouvir os testemunhos relatados na Bíblia Sagrada, testemunhos de homens e de mulheres que foram alcançados pelo poder de Deus, alcançados, tiveram suas vidas transformadas, sabe? É importante a gente ver isso. Por isso eu quero dizer a você que já está em Cristo, você que já experimentou da graça, não deixe de dar o seu testemunho. E para finalizar, queridos, quero destacar aqui a importância da obediência. Sabe, o verso 10, você vê Naamã resistindo ali, sabe, relutando em obedecer às ordens do profeta do Senhor. Ele não queria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Sabe, ele queria uma outra alternativa. Mas se não fosse ali os seus companheiros, né, o versículo 13, insistindo com ele, talvez ele tivesse perdido a oportunidade. Sabe, quando ele decide obedecer, então a cura, ela se materializa, ela se concretiza na vida dele. Como importante a obediência na vida de uma pessoa. Lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, a parte B do versículo diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando, tem muita gente sendo do sacrifício, porque não querem obedecer, não estão dispostos a obedecer. Nós temos também a experiência de Pedro, que trabalhou a noite toda tentando pescar e não conseguiu, né? Todos conhecemos essa história. Cansado, já pela manhã, na beira da praia, Jesus aparece lá. E Jesus diz para ele: olha, volta para o mar, lança a sua rede. E Pedro diz assim: olha, sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Sabe, obedecer, queridos, é tão importante. Sabe, é tão importante a gente obedecer a palavra do Senhor. Aquilo que Deus tem falado ao seu coração, você precisa colocar em prática. E isso vai passar pelo crivo da obediência. Queridos, o testemunho da cura de Naamã traz à tona uma das grandes verdades, que é, olha, fama, riqueza, condição social diferenciada, não isenta o homem, sabe, de dias difíceis, não isenta o homem da adversidade, sabe, a adversidade pode bater a sua porta a qualquer momento, a porta de qualquer um. Agora, como é que nós vamos reagir a essa adversidade? Eu quero encerrar dizendo para você que está me ouvindo, para você que clama, o mesmo Deus que operou na vida de Naamã, Ele pode operar na sua vida também, trazendo cura e restauração sobre você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra da Fonte.